Pessoal, acabamos aí uma gravação dos anjos, né? Falando sobre os anjos, tem tanta coisa. Eu tenho alguns assuntos, pessoal, que eu falo, que às vezes eu vou correndo com o tempo e eu não consigo concluir. Eu tava revendo agora o vídeo, não tem edição, eu gravo e mando. Quando os cientistas acreditaram que eu comentei no campo, sobre o campo empírico, eu queria concretizar o assunto dizendo que os cientistas não acreditam na fé, né? Eles acham que a fé ela não tem explicação, mas acreditam que existe a linha que divide o Equador. Eles acreditam no trópico de Câncer, no trópico de Capricórnio, eles acreditam nisso. Cientista não é químico, mas é uma linha imaginária. Então isso é só para você ter uma noção de como acontece, né, pessoal? Como é provado que o ser humano não sabe nada, pessoal. Nós não sabemos nada. É por isso que Yahushua disse que se ele fala de coisas humanas, as pessoas se escandalizavam. Imagine quando ele fala das coisas celestiais. Em vez de falar de Tártaro, falar das luzes, da batalha do anjo que batalha com luz, o mundo como ele verdadeiramente ele é, o mundo como ele é. É muito interessante. E falar em Yahushua, nós vamos falar um milagre da infância de Yahushua aqui, pessoal. Bom dia, esse é o canal de DRM, o meu nome é Denilson, e vamos direto ao milagre de Yahushua, tá? Yahushua é aquele que você conhece como Jesus. Esse nome não é verdadeiro, tá, pessoal? O nome de Jesus não é verdadeiro. Me perdoe, me desculpe, você que é cristão, você que é evangélico, o nome Jesus, ele não é verdadeiro. Por que ele não é verdadeiro? Porque o nome é próprio, pessoal. O nome não se muda. E o nome do Salvador, aquele que fez esses milagres todos que a Bíblia do João Ferreira de Almeida fala, o nome dele é Yahushua. Não é Yeshua, não é Emanuel. Porque você vê que Terron ele dá vários nomes vários nomes diferentes para confundir a mente das pessoas. A confusão é grande, pessoal, porque todos querem ser dono da verdade. Se o cristão está lá e fala que só ele que vai ser salvo. Se você falar para o Buda, o budista, ele vai falar a mesma coisa. Para o espírita, a mesma coisa. Para o católico, a mesma coisa. Por isso que a gente deve tirar a capa da religião. Apesar de nós falarmos como religioso, nós temos que tirar a capa da religião. Por que a gente tem que tirar a capa da religião? Porque religião, pessoal, só serve para atrapalhar. Religião foi feita para atrapalhar o homem. Tem pessoas que, há quem diga que se não fosse pela religião, não existiam muitos bandidos, assaltantes no mundo, muitas prostitutas. Negativo, não acredito nisso não. Isso aí está dentro da consciência da pessoa. Porque quem faz mudar a pessoa não é a religião, é a própria pessoa. É a pessoa que fala assim, não, a partir de hoje eu não vou mais fumar. A partir de hoje eu não vou mais beber. A partir de hoje eu não vou mais me prostituir. A partir de hoje eu não vou fazer mais despacho. A partir de hoje eu não vou ser... É a pessoa, e eu tenho uma coisa chamada força de vontade. Sabe esse nome chamado força de vontade? Esse nome força de vontade se chama... Está próximo do arrependimento. Quando você comete alguma coisa que você não deveria cometer, que você pede perdão ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso Yahweh, o único que devemos todos o louvor e toda a honra e glória, que tem esse nome, glória é um nome blasfemo. Glória é o nome de uma deusa. Bom, pessoal, então nós vamos falar o nome, os milagres de Yahushua quando era pequeno. Eu vi até num grupo aí, a pessoa falando assim, poxa, mas será que Jesus ou Yahushua só fez um milagre a partir dos 30 anos? Não, negativo. Está aqui, ó. Está aqui. Livro apócrifo, a página é 522 do livro apócrifo, a história da infância de Jesus. Vamos ler o milagre. Um dia, vamos ver que outro milagre aqui. Um outro dia, o Senhor Jesus, claro que é Yahushua, brincava na beira do rio com outras crianças. Eles haviam cavado pequenas valas para fazer escorrer a água, formando assim pequenas poças.
O Senhor Yahushua, ele havia feito 12 passarinhos de barro. O Yahushua, toda vez que eu falar Yahushua, você sabe que é Jesus. Toda vez que eu falar Jesus, você sabe que é Yahushua, tá, pessoal? Eu vou falar Jesus porque a maioria das pessoas conhece Jesus. Então, Jesus é um Deus romano. Yahushua é o filho de Yahushuru. É aquele pretinho que fez esses milagres que eu estou lendo aqui para vocês. O Senhor Jesus, cujo nome hebraico se chama Yahushua, havia feito 2 passarinhos de barro e os havia colocado ao redor da água, 3 de cada passarinho de barro, e os havia colocado ao redor da água, 3 a cada lado. Era um dia de sábado. Olha como é que os religiosos estão aqui na época, aqui, pessoal. Como podeis num dia de sábado fazer assim, entretido? Disse-lhes. Eles não podiam nem brincar, pessoal. Essa religião que havia lá no tempo em que Jesus existia, eles levavam tão a sério que não deixava as crianças nem brincar no sábado, nem brincar, criança. E o filho de Emão, judeu, veio vendo-os de lado. Era um dia de sábado. O filho de Emão, judeu, veio vendo-os assim, entretido, disse-lhe: como podeis num dia de sábado fazer figura de lama? E ele se pôs a destruir tudo. Olha só, o cara chutou as figuras de lama, destruiu tudo. E quando o Senhor Jesus estendeu a mão sobre o pássaro que havia moldado, eles saíram voando e cantando. Olha que coisa legal. Ele veio destruir tudo. Quando ele começou a querer destruir, o Senhor Jesus estendeu a mão e transformou o barro do pássaro em vida. E ele saiu voando. Olha só, legal. Olha só, pessoal. E saiu voando e cantando. Em seguida, o filho de Amon, o judeu, aproximou-se da poça cavada por Jesus para destruí-la. Mas as águas desapareceu. E o Senhor Jesus disse: vê como estas águas secou, assim será com a tua vida. E a criança secou. Olha só, pessoal. Aí eu estava conversando com um irmãozinho no meu trabalho, e ele falou assim: poxa, esse livro apócrifo aí da história da infância de Jesus não está com nada. Quando eu dormia, Jesus flutuava, ele andava, onde ele passava as flores aparecia, ele fazia pássaro de barro. Pessoal, ele simplesmente, o Criador, junto com o Pai Yahweh, de todo o planeta. Ele prefere acreditar que Jesus só fez, o Yahushua só fez milagre a partir dos 30 anos de idade. Foi isso, pessoal? Será que vocês também acreditam nisso? Gente, pessoal, ele fez milagre o tempo todo. A hora toda. Ele fez milagre o tempo todo. O tempo que Yahushua existiu na terra, o nascimento dele já foi. O nascimento já foi um milagre. Vocês concordam comigo? O nascimento dele já foi um milagre. Meu pai. Num outro dia, o Senhor Jesus voltava à noite para a casa de José. Você já sabe que esses nomes são tudo abrasileirados, né, pessoal? Quando uma criança passou correndo em sua frente e deu-lhe um golpe tão violento que o Senhor Jesus caiu, quase caiu. E ele disse a essa criança: assim como tu me empurraste, caí, e não levantaste mais. E no mesmo instante a criança caiu no chão e morreu. Aí você fala assim: caramba, ele matou uma criança? Não, pessoal, olha só, presta atenção. Aí vem uma outra observação. Pessoal, o Senhor Jesus, ele era criança. Ele ressuscitou essa criança aqui. Ele era criança. E como criança, você já viu quando você faz algumas coisas que a criança fica chateada? Ela não faz malcriação? Hein? Ele não sabia ainda domar o poder dele. Tu quer ver uma coisa muito interessante? Você já viu o filme? Eu sempre falo que Hollywood, ele imita, porque eles veem o livro apócrifo. Quando o Super-Homem ele era criança, que ele não sabia controlar a visão dele de raio-x, a audição e a velocidade. Se alguém já viu esse filme aí, pode comentar no chat aí. Você viu que a dificuldade que ele tinha de dominar? Ele cresceu, depois ele passou a dominar. Mas até adulto ele tinha dificuldade de dominar o poder que ele tinha. E Yahushua cresceu como um humano, pessoal. Jesus Cristo, que você conhece, cresceu como um humano. Aí ele contestou isso aqui, ó, falando que ele empurrou e matou uma criança. Mas ele era chamado a atenção porque ele respeitava José e a Maria, tá, pessoal? Havia também um homem chamado Zaqueu que instruía os jovens e dizia a José: José,
por que não me envia Jesus para que ele aprenda as letras? E José concordou, e também Maria. Levaram, pois, a criança para o professor, e assim que ele viu, escreveu o alfabeto e pediu-lhe que pronunciasse a letra A, o alfa. E quando ele fez isso, pediu a Bet ao Senhor Jesus, disse-lhe: dize-me primeiro o que significa Alep. Então Jesus perguntou para o professor o que significava aquela letra. Porque o Jesus, pessoal, o Yahushua, ele conhecia o íntimo de cada, ele via o íntimo de cada pessoa. Aí então eu pronunciei Bet. E o professor preparava-se para chicoteá-lo, olha só, pessoal. Mas o Senhor Jesus pôs-se a explicar o significado da letra Alep e Bet. Quais as letras de linha reta e quais as oblíquas. E quais tinham desenho duplo. E o que tinha ponto. Aquelas que não tinham, e porque tal letra vinha antes da outra. Enfim, ele disse muita coisa que o professor jamais ouvira, e que não havia lido em livro algum. E o Senhor Jesus disse, que Yahushua, disse ao professor: presta atenção no que eu vou te dizer. Olha o que ele falou para o professor. Presta atenção no que eu vou te dizer. Aqui, tá aqui, ó. Presta atenção no que eu vou te dizer. Ó. E ele disse, ele pôs-se a recitar clara e distintamente Alpet, Beta, Gimel e Dalet, até o fim do alfabeto. O mestre ficou admirado e disse: creio que esta criança nasceu antes de Noé. Essa criança nasceu antes de Noé. O instruído é uma criança que sabe mais do que todos os doutores. E ele disse: Maria, teu filho não precisa dos nossos ensinos. Que legal, pessoal. Aí Jesus foi na escola. E a Rússia foi na escola, pessoal. E lá, eu sempre esqueço, né, de desligar essa bênção aqui. Pessoal, imagine, pessoal. A gente imaginava isso, né? O pessoal fala assim: pô, mas Jesus estudou, pessoal. E a Rússia estudou? Claro, é lógico, pessoal. É lógico que a Rússia estudou sobre Grécia, sobre Sócrates, Aristóteles, Platão, sobre todos os grandes cientistas. É lógico que ele estudou. É óbvio, mas ele estudou da forma que ele já sabia. Ele estava ali, acompanhou. Ele sabe todas as coisas, toda a verdade. E o professor não admitia que é uma coisa, pessoal, é tu mexer no orgulho de uma pessoa. Quando você vem, por exemplo, eu venho para cá falar sobre os livros apócrifos, isso eu teve um rapaz que ele é católico, uma coisa assim, né? Eu também já fui católico. E ele não gostou quando eu falei que no canal eu vinha falar sobre os livros apócrifos. Ele falou: quem que te autorizou a falar sobre os livros apócrifos? E precisa alguém autorizar alguém para ler a Bíblia e livros apócrifos? Ela é exclusividade de alguma religião? Precisa? Hein, pessoal? Mas eu estou te falando com esse tom. Um camarada, analfabeto, pessoal. Uma pessoa leiga, uma pessoa que usa... Você já viu uma coisa chamada bitola? Bitola é colocada no cavalo para ele olhar só para uma direção. Você sabia que a bitola é usada para o cavalo olhar só para frente? Porque ali ele estava tendo o freio dele, é controlado o cavalo. Você sabia que o cavalo é controlado pelas rédeas. Então é assim que o povo é doutrinado. Assim que as pessoas são doutrinadas. E a Rúshua entrou na escola para falar para esse pessoal aí que gosta de dominar, porque a coisa, pessoal, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou estudando, estava falando até com o Júnior hoje de manhã, eu estou estudando sobre constituições, né? Sobre a nossa Constituição. Né? Tem até prova agora para a semana agora. Essa semana já tenho prova já. E na Constituição brasileira, ela existe a Carta Magna, que são as cartas de intenção da nação brasileira. E nessa carta ninguém pode mexer nela, a não ser o Congresso. Claro, vai haver um plebiscito. O que é plebiscito? Uma consulta popular. E aí, dentro dessa consulta popular, eles vão mexer, eles podem ou não mexer na nossa Constituição. E no artigo 5º, alô, pessoal, que acha que todo mundo que está com a roxa é leigo, é burro, presta atenção. No artigo 5º, ele fala sobre os direitos. Tem vários tipos de direito. Eu estava falando isso até com o Júnior. Nós temos vários direitos e deveres. E no artigo 5º é o top, né, da nossa Constituição, que lá está dizendo o seguinte: todos têm direito à vida.
Porém, pessoal, presta atenção, olha o que eu vou falar para vocês. Porém, existe o direito outorgado e o direito adquirido. E existe uma cláusula que em tempos de guerra, esse direito pode ser retirado, ou seja incutido intitulado o período de guerra. E na guerra não tem direitos e deveres. Então eles podem mexer na Constituição. Por exemplo, o negro que tem a cota de raça, né, nas faculdades. Não, eu não utilizei, tá, pessoal? Mas existe uma cláusula que complementa esse direito. O cara tem que ser preto mesmo, tem que ter baixa renda, ele tem que... Porque eles queriam fazer alguma coisa para os negros escravizados aqui do Brasil, pessoal. A mesma coisa sobre a tese do aborto. Todos não têm direito à vida? O aborto não é uma lei, uma ordem, que o aborto é crime. Porém, olha só o que eles colocam. Porém, em caso em que a criança vai nascer com, tipo assim, uma deformidade muito grande, ou então em caso de estupro, então em casos excepcionais, o aborto pode ser empregado. É uma lei que não pode, mas em um adendo ele pode colocar esse objetivo e fazer o aborto. Então é um yin e yang. Então tudo que a gente coloca nos livros é um tipo de hipnose, pessoal. Que isso vai ser a tua verdade ou não, vai entrar na sua mente, vai entrar na sua cabeça, vai ficar lá ou na sua cabeça. E em algum momento, quando eu tocar, ela vai se vir à tona. Então, todas as palavras são utilizadas, esses dominadores, eles usaram a técnica de escravagismo através das leituras. Por isso que você tem que ter o discernimento. A palavra discernimento, ela veio para destruir essa hipnose maldita, e quando as pessoas pegam um tipo de palavra, e ali passa a ser a verdade dele. E por isso que as pessoas são manipuladas, por isso que as pessoas são controladas. E tudo isso eu estou falando só porque Yahushua, Jesus Cristo, os nomes romanos vocês conhecem, foi para uma escola e ensinou o professor. E o professor falou, esse menino aí, parece que ele veio lá do tempo de Noé. Mas não parece não, ele era mesmo, ele criou Noé. Ele criou tudo. E ele estava ensinando para o professor e para todo mundo, porque os professores não falarem mentira, pessoal. Porque nós estamos banhados e cercados de mentiras. Mentiras na internet, ilusão para pessoas comprarem. Ilusão de mundo perfeito, de vida maravilhosa. Pessoas sorrindo, felizes, né? Toda vez que você vai comprar uma casa, tá lá um montão de gente feliz lá. Parece até que não tem problema, né? O mundo, pessoal, precisa muito de Yahushua. Precisa encontrar a verdade, pessoal. Vocês, hebreus, precisam acordar. Esse milagre que Yahushua fez quando criança é para provar a todos vocês que essa palavra tinha que estar dentro da Escritura, já que ali é a Bíblia Sagrada, né? Que tem tudo que é sagrado. Aí um cara me perguntou, pô, mas a Bíblia, ela fala, a Bíblia ela é mentirosa? Eu falei, não. As Escrituras não são mentirosas, mas na Bíblia o homem pode mexer. A Escritura é aquilo que ninguém pode tocar, que são a história. Ninguém pode tocar naquilo ali. Mas as palavras as pessoas podem manipular, pode dar duplo sentido, pode dar tendência, por isso que a nossa mente ela é expandida. Nós sofremos influência de tudo, pessoal. Da mídia, do som, da música, dos testemunhos de pessoas. Você acha que por que as pessoas dão testemunho? Para influenciar a pessoa. Eu sou um influenciador. Porém, eu quero que vocês sejam influenciadores. Eu quero ser um influenciador para vocês, que vocês pesquisem, por favor, pessoal. Por favor, pesquisem. Porque a pesquisa, conhecereis a verdade. Examinai a Escritura. Para mim chegar aqui numa rede social e falar assim, quanto foi difícil falar que Jesus não é o nome do Salvador, é muito difícil. Porque minha vida toda foi acreditando, eu fui criança, eu fui catequizado, eu fui batizado, eu fiz crisma na Igreja Católica, depois fui para o Centro Espírita, e depois fui para as igrejas, para a Igreja Universal, passei um tempão Batista, Assembleia de Deus. Eu falei, Yahushua me iluminou para isso, para falar para vocês, pessoal. A história de Paulo, que eles falam que é Paulo, é Shaul o nome dele. Era pretinho. E Shaul era Zumbi dos Palmares, pessoal. Que Denis está falando? Shaul era Zumbi dos Palmares. Era o negro, o grande negro, que
revolucionou o mundo, que acabou com encerrou o período da escravidão. Era um negro letrado, era um negro que tinha vários idiomas, porque ele era da tribo de Arushurum, da tribo dos benjamitas. E dos benjamitas, todas as tribos eram pretinhos. São coisas que você só vai pegar lendo, pessoal. Só vai pegar lendo. Só pesquisando. Se você não pesquisar, se você só simplesmente acreditar naquilo que eu vou falar, então você está roubado, pessoal. Eu quero que você pesquise. Tá bom, pessoal? Yahweh é o Deus dos hebreus. E Yahushua é o Filho amado, que deu a sua vida no madeiro por todos nós. Que Yahushua abençoe a todos vocês.